pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele aí na cor branco, tá? Motivo de flores, tulipa, o modelinho dela. E eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, eu fiquei aqui com dois motivos, tá? Ó, um motivo de flor e outro motivo de flor. Eu trabalhei aqui um total de 23 carreiras. A medida aqui do meu barrado, ele ficou 14 centímetros. No pano, tamanho aqui, né? A largura dele de 45 e a altura dele de 70 centímetros. O meu caseado aqui é separado por duas correntes, eu fiz pelo lado direito do pano e deixei um espaçamento bom aqui para o trabalho não enviesar, tá bom? Essas são as dicas que eu passo para vocês aí. Pessoal, mais uma diquinha que eu posso fazer para você, falar para vocês, aliás, é que se você não quiser fazer um barrado aqui, esse exemplo aqui, esse modelo de 23 carreiras, você pode, ó, começar direto a partir aqui da terceira carreira. Quando eu já estiver na terceira carreira aqui, ó, essa aqui, ó, quando eu estiver explicando na terceira carreira, você já começa nela, se você não quiser fazer essas duas carreiras de quadradinho, certo? E aqui no final também, se você não quiser fazer essas duas últimas carreiras aqui, você já pode vir dando acabamento de ponto tombadinho aqui, ó, nesta carreira aqui, tá? Então, é só uma diquinha aí, porque às vezes vocês acham que pode estar muito grande, aí tirando 4 carreiras aí, já fica um pouquinho menor, tá? É só dica que eu tô passando aí para vocês, cada um, né, faz do jeito que quiser, eu trago a ideia para vocês, tá bom? Então, pessoal, no caso aqui, eu trabalhei 2 vezes 27 caseados, fiquei com 54 caseados mais um, né, que é o cantinho aqui de borda eu preciso, para poder as extremidades ficarem iguais. Então, deu 55 caseados, perdão, 55 caseados para fazer este trabalho aqui, tá? Pessoal, e se você já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E na rede social Eliane Prado 03, lá no Instagram, eu posto todas as fotos do trabalho, dos trabalhos que eu vou trazer aqui no canal. Pessoal, aqui abaixo do vídeo, né, no título, se você clicar lá, vai abrir a caixinha de informação, que é o box, tá? Que eu falo que é o box de informações. Lá vou deixar referência de material, vou deixar outras quantidades de caseado já contadinho para você adaptar no seu pano, tá? Para você fazer talvez um desenho, se o pano for muito pequeno, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou deixar lá a quantidade direitinha de caseados, e você vai casear o seu pano, vai seguir a aula do jeito que eu explicar, independente de quantos caseados que você fez no seu pano, tá? Então, pessoal, isso seriam as informações, tá? Que eu tinha para passar para vocês. E agora eu vou organizar a mesa ali e já volto para a gente começar o trabalho. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer
os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto, e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a segunda carreira de quadradinhos vazio, e chegando aqui no final, eu terminei com os 4 pontos altos. Para a terceira carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano. Aqui eu já fiz o cantinho de borda com um total de 4 pontos altos, aqui no cantinho, e adiantei aqui um total de 10 quadrados vazios, ó, 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios. Então, você faz desta forma aí no seu pano. Vamos colocar agora um quadrado cheio aqui. São 2 pontos altos dentro do quadrado de base e um ponto aqui na base. Vamos trabalhar 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui meus 5 quadrados vazios, vou fazer outro quadradinho cheio, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui, pessoal, é a marcação de 2 flores que vão dar aqui, tá? Vai dar um pro lado assim de cá e outro para o lado oposto, tá? Então, aqui são as 2 flores que nós já marcamos. Agora, vamos trabalhar 20 quadrados vazios. Então, façam aí 2 correntes, ponto alto, 20 quadrados. Depois dos 20 quadrados, vocês vão fazer novamente 4 pontos altos, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos, ok? Então, eu vou fazer o meu aqui e já mostro. Então, aqui, pessoal, na terceira carreira, começamos com os 4 pontos altos e fizemos 10 quadrados vazios, 4 pontos altos aqui de intervalo de uma flor para outra, 5 quadrados vazios. Sempre os quadradinhos são separados por 2 correntes. Aqui, mais 4 pontos altos. De intervalo aqui, ó, eu fiquei com 20 quadrados vazios e aqui eu repeti de novo, ó, os 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui no meu trabalho vão dar, no caso, 4 flores, né? Um galho para cá e um galho lá do outro lado. E aqui no finalzinho ficamos apenas com 9 quadrados vazios, certo? E para a carreira de número 4 agora, nós vamos fazer as 3 correntes, vira o trabalho, já façam aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E aqui eu fiz 8 quadrados vazios para adiantar, tá? Que é só quadradinho de repetição. Então, aqui eu fiz 8 quadrados, cada um separado por 2 correntes. O próximo aqui, quadradinho, nós vamos colocar 2 pontos altos dentro e vamos completar todos esses de base. Olha, então, fiquei aqui com 7 pontos altos, repeti, olha, os 5 quadrados vazios, tal que for de repetição, eu sempre já vou vir com ele já adiantado, aí pra gente ganhar tempo no vídeo. E aqui, pessoal, também, ó, eu já repeti os 4 pontos altos e coloquei mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, também 7 pontos altos. São uma flor igual, só que ela vai ficar invertida, uma de costas para a outra. E de intervalo aí, nós vamos fazer 18 quadrados vazios. Depois dos 18 quadrados vazios, sempre 2 correntes, ó, e ponto alto. Aí, vocês vão repetir de novo, tá? 7 pontos altos, 5 quadrados vazios e 7 pontos altos lá no outro galho da flor, tá? E o resto é tudo quadradinho e o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Então, aqui, pessoal, na quarta carreira, começamos com 4 pontos altos. Eu fiquei aqui com 8 quadrados vazios, ó, 2, 4, 6, 8, aqui 7 pontos altos, 5 quadrados vazios, 7 pontos altos, aqui 18 quadradinhos, e do lado oposto aqui eu repeti, 7 pontos altos, 5 quadrados vazios, 7 pontos altos. E no final aqui, nós ficamos com 9 quadrados vazios, ó, 3, 6, 9 e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano. Aqui eu já fiz os 3 pontos altos aqui do cantinho de borda e adiantei aí
um total de 8 quadrados vazios. Aqui agora, nós vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. Vamos completar todos esses pontos de base. Vou repetir os 5 quadrados vazios e do lado oposto também. Vou repetir todos os pontos de base e colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então aqui, pessoal, depois que eu fiz os 10 pontos altos, eu fiz 5 quadrados vazios, 10 pontos altos e aqui eu fiquei com 16 quadrados vazios, tá bom? Aí depois eu repeti de novo, ó, 10 pontos altos igual aqui no início, 5 quadrados vazios e 10 pontos altos. Aqui no finalzinho eu fiquei com, ó, 2, 4, 6, 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui no começo nós ficamos com 2, 4, 6, 8, tá? E o final aqui são 7. Para a próxima carreira, já sobe as 3 correntes, vira o pano. Pessoal, a próxima carreira, ela será a repetição da carreira de número 5, tá? Então, aqui a gente já tá na 6ª carreira. Então, aqui nós vamos colocar, ó, 4 pontos altos, 7 quadrados vazios, 10 pontos altos, 5 quadrados vazios, 7 pontos altos. Aqui vamos repetir os 16 pontos altos, aqui a mesma coisa. E aqui no finalzinho, nós vamos ficar com 8 quadrados vazios e 4 pontos altos, tá? Então, repitam todos os pontos de base aí na carreira de número 6, igualzinho à carreira que a gente acabou de terminar, que é a de número 5, tá? Então, é só fazer repetição dos pontos. Então, aqui, pessoal, terminamos de fazer a carreira de número 6, que foi repetição da carreira de número 5, tá? Então, é só repetir todos os pontos até o final aqui. Ficamos aqui com um total de 8 quadrados vazios, 2, 4, 6, 8 e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que já vai ser de número 7, eu fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz a repetição dos pontos aqui de borda, que são 4 pontos altos, e repeti novamente os 8 quadradinhos vazios e aqui os 10 pontos altos. Agora aqui eu vou acrescentar mais 3 pontos aqui, ó, 2 dentro do quadrado e um na base. Então, nós totalizamos aí 13 pontos altos. Nós vamos fazer aqui, ó, 2 correntes ponto alto para utilizarmos aí 3 quadradinhos, ó, para fazer novamente. E do lado oposto, a gente também tem que fazer os 13 pontos altos. Coloquem 2 pontos altos dentro do quadrado e completem todos esses pontos de base. Aí, vamos ficar com 13 pontos no total. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 13 pontos altos, repeti novamente os 16 quadradinhos vazios. Só para relembrar que no começo ficamos com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios, 13 pontos altos, 13 quadrados vazios e 13 pontos altos. 16 quadrados vazios e aqui eu repeti, ó, igual o primeiro motivo. E depois dos 13 pontos altos aqui, eu fiquei com um total de, ó, 3, 6, 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a 8ª carreira, pessoal, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz meu cantinho de borda, que são um total aí de 4 pontos altos. E eu adiantei aqui 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas, tá? E agora aqui nós vamos fazer 13 pontos altos. Nós vamos utilizar esses 4 quadradinhos de base. Dentro dele nós vamos colocar 2 pontos altos assim e um na base. Ok? Então, vamos fazendo assim, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Completando tudo isso aqui, nós vamos ficar com 13 pontos altos. Então, aqui, ó, estou chegando no último quadradinho, 2 pontos altos aqui dentro e um aqui na base. 2 correntes, ó, conta 1, 2, 3 e fecha um quadrado vazio aqui. E agora, a gente faz aqui um total de 10 pontos altos. Aqui é o meu segundo ponto alto. Então, aqui, pessoal, depois que eu coloquei os 10 pontos altos, eu repeti, ó,
3 quadrados vazios, cada um aqui separado por 2 correntes. E como aqui é o lado oposto da outra flor, também, primeiro eu coloquei os 10 pontos altos, agora eu vou fazer igual o lado oposto, com as 2 correntes, eu vou fechar aqui, ó, no terceiro ponto de base, um quadrado vazio. E 4 quadrados de base aqui, eu vou utilizar para fazer os pontos altos. Então, dentro de cada quadradinho aqui, eu coloco 2 pontos altos e um na base, tá? São 4 aqui quadradinhos de base, ó, 1, 2, 3, 4, para poder colocar os 13 pontos altos, igual nós fizemos aqui. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 13 pontos altos, de intervalo aqui de um desenho para o outro, eu fiquei com um total de 8 quadrados vazios, ó, 2, 4, 6, 8. Cada quadradinho aqui são 2 correntes de separação. E a partir daqui, os 13 pontos altos já é repetição aqui, ó. Desde o começo, eu repeti aqui, um quadrado vazio, aqui 10 pontos altos, 3 quadrados vazio aqui. Depois eu coloquei 10 pontos altos, um quadrado vazio, do lado oposto 13 pontos altos, e no finalzinho aqui me restaram 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 9, já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda, e adiantei 4 quadrados vazios, cada um é separado por 2 correntes. Só que aqui eu preciso de mais 2 quadradinhos, eu faço 2 correntes, terceiro ponto de base, fecho um ponto alto, 2 correntes, aqui ó, terceiro ponto de base, já fecho outro ponto alto. Então, 6 quadrados aí no início. Agora aqui, pessoal, eu preencho todos os pontos de base, coloco 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado e um na base, vamos ficar com 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2 pontos para começar. Coloquei aqui, olha, os meus 10 pontos altos aqui, igual orientei para vocês. Agora, nós vamos fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes, contém 1, 2, 3... Põe aqui um ponto alto, 2 correntes, contém 1, 2, 3. E aqui, olha, nós vamos completar todos esses pontos de base. Aqui a gente tem que ficar com 7 pontos altos. Então, depois que eu faço aqui, ó, um total de 4 pontos alto, eu coloco mais 2 aqui dentro do próximo quadrado e um na base. 2 correntes. Agora aqui, olha, nós temos que fazer o lado oposto desta flor. Vamos fazer um quadrado vazio primeiro. 2 correntes aqui eu já tinha feito. Então, a gente preenche aqui 2 pontos altos e completa todos os pontos de base aqui, igual aqui, para dar 7. Já fiz os 7 pontos altos, faço 2 correntes. Vou contar aqui, ó, terceiro ponto de base, faço um ponto alto, 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, faço aqui o segundo quadradinho vazio. Igual o lado oposto aqui, ó, nós temos que colocar 10 pontos altos. Então, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, vamos completar aqui até ficarmos com 10 pontos no total. Então, olha, eu fiquei assim com o trabalho. Agora, nós vamos ter que fazer 12 quadrados vazios. Então, pessoal, olha, sempre quando tiver ponto de base assim, eu faço 2 correntes e vou contar 1, 2, 3, ponho um ponto alto. Olha, 2 correntes, 1, 2, 3, ponho um ponto alto. Então, vou fazendo aí 12 quadrados vazios. Olha, até aqui eu fiquei com 10 quadrados vazios. Mais uma vez aqui, ó, 2 correntes. Quando eu tiver pontos de base, eu conto o terceiro ponto aqui. Coloco um ponto alto, 2 correntes, conto aqui, ó, 1, 2, 3 e fecho um ponto alto. A partir daqui já é repetição para a gente colocar os pontos altos, que vão ser 10, ó, igual aqui, ó, 10 pontos altos nós vamos colocar aqui. Aí é só seguir a sequência aqui desta parte da carreira, agora em cima deste outro desenho, tá? E aqui no finalzinho nós vamos ficar com
1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos, tá? Que aqui vai dar 2 quadradinhos vazio, igual aqui nesta situação aqui, tá bom? Então, é só fazer o de vocês, eu já volto. Então, eu finalizei aqui a carreira de número 9. Qualquer dúvida, é só voltar na explicação do bloco anterior. Então, assim eu fui fazendo. Aqui no intervalo eu tenho 12 quadrados vazios. Aqui é meu outro galho de flor. Aqui no finalzinho, como eu falei, eu fiquei com 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 10, façam as 3 correntes, virem o trabalho. Já façam aí 4 pontos altos no total, né, contando com as correntes. Aqui eu adiantei apenas 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, nós vamos usar os 3 quadradinhos de base para distribuirmos aí um total de 10 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um aqui na base, certo? Sempre assim nos meus trabalhos, para não dar errado, né? Para ficar os pontinhos bem encaixados. E aqui, o último ponto, então ficamos com 10 aqui no começo. Aqui vamos fazer 2 correntes, vamos contar 1, 2, 3, põe um ponto alto. Aqui também nós vamos ter que fazer até ficar com 10 pontos altos no total. Aqui eu já tenho 3 pontos. Até aqui eu tenho 7 pontos altos. Eu tenho que fazer 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Agora eu tenho 10 pontos no total. Aqui eu vou repetir, tá, pessoal? Olha, um quadrado vazio, vou repetir os 7 pontos altos, um quadrado vazio, vou repetir os 7 pontos altos e um quadrado aqui vazio. Então, eu vou fazer essa repetição nesta parte aqui e volto para a gente continuar. Então, aqui, pessoal, eu só repeti, tá, no meio aqui, os pontos aqui de base. Agora, nós vamos ter que fazer igual o lado oposto. Vamos ter que fazer 10 pontos altos aqui, depois um quadrado vazio e 10 pontos altos. Então, eu vou ajudar aqui vocês a distribuir. Coloquem 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. Até aqui eu tenho 4. E aí, tem que continuar fazendo aqui até dar 10 pontos no total. Então, aqui, olha, estou no 10º ponto, agora igual ao lado oposto, um quadrado vazio, depois a gente tem que fazer mais 10 pontos altos. Conta 1, 2, 3, fiz 2 correntes ali. Agora aqui, olha, é só colocar 2 pontos altos dentro do quadrado, um aqui na base, certo? Então, assim, olha, nós vamos fazendo os pontos altos até ficar com 10, são 3 quadrados de base. Então, aqui, vou até contar para vocês verem, ó, 3, 6, 9 com mais 1, 10. Então, foram 10 pontos altos aqui distribuídos. Agora, nós vamos fazer 6 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 6 quadradinhos vazios, aqui eu tenho 10 pontos altos, igual o início aqui, ó, da ponta dessa flor. Um quadrado vazio, depois 10 pontos altos. Um quadrado vazio, 7 pontos altos aqui, um quadrado vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui eu tenho 10 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 10 pontos altos aqui no finalzinho, que não dá para mostrar inteiro, mas aí depois eu fiquei com 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e aqui 4 pontos altos. Para a carreira agora de número 11, eu já fiz 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e adiantei aí 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui agora nós vamos ter que ficar com 16 pontos altos, então eu coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, vou completar todos esses pontos de base. Quando chegar neste quadradinho aqui, vocês coloquem 2 pontos altos dentro dele e um na base. Vamos ficar aí com 16 pontos no total. Olha, até aqui eu fiquei com 13 pontos altos, 14, 15 e 16 pontos altos.
faço 2 correntes, vou contar aqui, ó, terceiro ponto de base, já fecho um ponto alto. Então, tá assim, ó. Agora, vamos fazer 7 pontos altos, completa todos esses pontos de base. Olha, pessoal, depois que eu coloquei os 7 pontos altos aqui, eu só repeti esta partezinha aqui, ó, um quadrado vazio, aqui 2 correntes de separação, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui eu já adiantei os 7 pontos altos, igual o lado oposto aqui. Vamos agora fazer aqui, ó, um quadrado vazio, 2 correntes, terceiro ponto de base aqui. Eu fecho um ponto alto, igual aqui, ó. E agora temos que colocar do lado oposto também 16 pontos altos. Então, eu acrescento aqui, ó, 2 pontos altos. Vou fazer todos os pontos aqui de base. Olha, todos esses pontos de base. E este quadradinho aqui, eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui, pessoal, depois dos 16 pontos altos, eu fiz 4 quadradinhos de separação aqui de um desenho para o outro. Cada quadrado, 2 correntes de separação. A partir daqui, pessoal, já é repetição, ó, 16 pontos altos aqui do início da flor, depois um quadrado vazio, e aqui 7 pontos altos, um quadrado vazio, 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 e aqui 16 pontos altos, igual aqui, ó, tá? E sobrou apenas um quadradinho aí de separação, aqui separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu adiantei um quadrado vazio, só que nós temos que ter aqui 4 no total. Então, ó, 2 correntes eu faço aqui, venho aqui no terceiro ponto de base e fecho um ponto alto. 2 correntes, venho aqui, ó, 1, 2, 3 e fecho um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3 e fecho aqui o ponto alto. Agora temos aqui 4 quadradinhos vazios. Vamos completar todos esses pontos de base, preencher aqui dentro 2 pontos altos e um na base. Vamos ficar com 10 pontos altos no total. Até aqui eu tenho 7 pontos, mais 2 aqui dentro e um na base. São os 10 pontos que nós precisamos. Vamos fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, 1, 2, 3, fecha um ponto alto, 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto, aqui dentro eu coloco 2 pontos altos, e aqui a gente tem que completar até dar 7 pontos no total, olha. Aqui eu já tenho 3, 4, 5, né? 6 e 7. Então, estamos assim por enquanto. Vamos fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, 2 correntes, aqui fecha um ponto alto, 2 correntes, você vai contar 1, 2, 3, fecha um ponto alto. Aqui é o lado oposto aqui da flor, ó, tá? Elas estão meia de ladinho assim. Agora, aqui nós vamos colocar, né, depois dos 3 pontos, dos 3 quadradinhos vazios, aliás, aqui, ó, igual o lado oposto, 7 pontos alto, depois 2 quadrados vazios. Então, eu vou fazer com vocês aqui esta base, para não ficar dúvida. Então, olha, aqui eu tenho os 4 pontos altos, né, de base, ó, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto aqui. 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, já venho aqui e fecho, certo? Então, ó, nós já estamos aqui, ó. Agora, eu preciso colocar os 10 pontos altos. Então, olha, eu vou colocar aqui 2 pontos altos dentro do quadrado e completar aqui até ficar com 10. Então, aqui, pessoal, eu já fiz, ó, 3, 6, 9, 10 pontos altos. Vamos ficar agora aqui com um total de 10 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, coloco um ponto alto.
2 correntes, vou contar 1, 2, 3, põe um ponto alto. Aqui, 2 correntes, coloco ponto alto. Agora, vamos fazendo aqui até dar 10 quadrados vazio. Até aqui eu fiquei com 7 quadradinhos vazio. Agora, vamos passar para outra base aqui, para fazer mais 3 quadrados vazio. Então, 2 correntes, terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base aqui eu fecho um ponto alto, e aqui, terceiro de ponto de base, eu fecho o último ponto alto. Agora, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios. Pessoal, nessa situação aqui, ó, nós vamos começar a fazer agora aqui, ó, os 10 pontos alto, 2 quadrados vazios, tudo em cima deste outro desenho, tá? Aqui os 7 pontos alto, 3 quadrados vazios, 7 pontos alto, 2 quadrados vazios, aqui 10 pontos alto, certo? E depois fazer o restante de quadradinho. Então, tudo que nós fizemos aqui, ó, a partir daqui em diante, agora aqui vocês vão repetir no segundo desenho. Então, aqui, pessoal, nós aprendemos a iniciar aqui a carreira de número 12, fomos fazendo igual a explicação do bloco anterior, aqui já é repetição do segundo galho de flor. E aqui no final eu fiquei com 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos alto. Agora, na carreira de número 13, nós vamos fazer um quadrado vazio aqui no começo. Então, façam 3 correntes, vira aqui o trabalho. Depois que virou o trabalho, façam mais 2 correntinhas. E aqui no último ponto de base, coloquem um ponto alto. O próximo quadradinho aqui, ó, preencham ele, 2 pontos altos e um na base. Assim, que vai ficar o cantinho. E façam esses 4 quadradinhos aqui de repetição, 2 correntes e ponto alto. Olha, então eu fiz os 4 quadradinhos. Agora a gente vai colocar aqui, pessoal, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui dentro, 2 pontos altos, um na base, 2 pontos altos aqui. Completamos todos esses pontos aqui de base, tá? Então, aqui vai dar um total de 22 pontos altos, tá bom? Depois dos 22 pontos altos, repitam aqui, ó, os 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E do lado oposto aqui, a mesma coisa, tá? Vão preencher ponto alto sobre ponto alto, aqui os pontos, né? 2 aqui em cada quadradinho. E vão completando aqui até dar 22 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, esta parte, igual eu acabei de explicar, e volto para a gente poder continuar, tá, pessoal? Então, é só colocar os pontos igual eu expliquei, eu já mostro também para vocês. Então, aqui, ó, eu trabalhei 22 pontos altos, 3 quadrados vazios e 22 pontos altos, ó. Lembrem-se que dentro aqui do quadradinho, olha, deixa eu ampliar aqui, ó. Eu tenho 2 pontos altos aqui dentro, na base 2 pontos altos aqui dentro, tá bom? Então, tem que fazer assim. Então, eu fiquei com 22 pontos de cada lado aqui. Agora, aqui no intervalinho, nós vamos começar... vamos fazer primeiro aqui os 3 quadrados vazios, que ali, bem no meio ali, nós vamos fazer um pequeno coração. Então, ó, 2 correntes, ponto alto, né? São 3 quadradinhos, eu preciso aqui, ó. 3 quadrados. Agora sim, eu faço um quadradinho cheio aqui, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Aqui eu faço um quadradinho vazio e do lado oposto também preencho os pontos de base aqui, que são 2 dentro do quadrado e um na base. Do lado oposto aqui, nós vamos ficar com 4 quadradinhos, tá, pessoal? Não se assustem, porque aqui já é o começo disso aqui, ó. Aqui é meio coração, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos e aqui também, tá? 4 quadradinhos, não se assustem, tá certinho aqui pelas minhas anotações. Então, a partir daqui, vocês vão repetir aqui, ó, 22 pontos altos, vocês vão colocar aqui em cima, depois os 3 quadrados vazios, 22 pontos altos,
E aqui no finalzinho, pessoal, vamos fazer 1, 2, 3 quadrados vazios, um quadrado cheio e aqui este quadrado vazio. Eu vou só dar uma adiantada aqui e já mostro aqui para vocês o final. Então, pessoal, aqui na carreira de número 13, começamos com um quadrado vazio, 4 pontos alto, que é um quadradinho cheio. Aqui, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui trabalhamos um total de 22 pontos alto aqui. 3 quadrados vazios e 22 pontos altos. Aqui eu tenho 3 quadrados vazios, aqui a gente vai fazer um pequeno coração, então 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Do lado oposto, ficamos com 4 quadrados vazios. E aqui já é repetição do galho, 22 pontos altos, 3 quadrados vazios e 22 pontos altos. E no final aqui, olha, eu fiz 3 quadrados vazios. Este aqui a gente preenche com 2 pontos altos dentro dele e um na base. Aqui 2 correntes e no último pontinho de base aqui, ó, eu coloco um ponto alto. Então, assim a gente encerrou aqui a carreira de número 13. A carreira de número 14 agora, pessoal, nós vamos fazer as 3 correntes, virar aqui o trabalho. Vamos preencher aqui o quadradinho com 2 pontos altos dentro e um ponto alto aqui na base. Então, aqui vai ser um meio coração, 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio. Próximo quadradinho aqui, eu preencho 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, comecinho nós ficamos assim. Vamos agora, pessoal, fazer 4 quadrados vazios. Olha, o terceiro quadradinho, façam 2 correntes, contem o terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, 2 correntes, contem 1, 2, 3 e fecha aqui um ponto alto. Então, ficamos assim. Agora, vamos colocar aqui um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho um ponto alto, vamos fazendo até ficarmos com 10. 10 pontos altos, vamos fazer aqui 2 correntes, terceiro ponto de base coloca um ponto alto, 2 correntes, aqui terceiro ponto de base coloca um outro ponto alto. Então, por enquanto, estamos assim. Agora aqui vamos colocar um total de 10 pontos altos dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Olha, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Nesses 3 quadradinhos aqui, ó, 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, aqui eu já tenho os 10 pontos altos. Agora, de novo, eu faço 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecho um quadrado vazio, 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecho quadrado vazio. E aqui, pessoal, 10 pontos altos novamente. Aqui eu já vou fazer o segundo ponto alto. Já fiz aqui, pessoal, 10 pontos alto. Agora eu vou fazer 5 quadrados vazios, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto e completem aqui os quadrados. Terminei aqui o 5º quadradinho, agora aqui é a parte do coraçãozinho que vai se formar. Eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Faço aqui, olha, um quadrado vazio com 2 correntes de separação. Aqui eu ponho um quadradinho cheio, ó, 4 pontos altos no total, 2 correntes, faço aqui o quadrado vazio e o próximo quadrado eu coloco um total aí de 4 pontos altos, sempre 2 dentro do quadrado e um na base. Então, aqui agora, pessoal, a gente começa primeiro a fazer os quadradinhos vazios aqui, ó, 2 correntes e ponto alto. Aqui vão dar 4 quadradinhos apenas, olha, então eu fiz já 2 aqui. Quando tem um ponto de base, eu coloco 2 pontos, 2 correntes, aliás, terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, eu coloco
um ponto alto. Então, aqui, pessoal, depois dos 4 quadradinhos vazios, igual aqui no começo, vocês vão colocar aqui, ó, os 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui 10 pontos altos, tá? Então, é só seguir esse desenho aqui, fazer aqui no segundo que eu já volto. Então, aqui, pessoal, o que eu ensinei para vocês aqui na carreira de número 14 no primeiro desenho, eu já repeti aqui no segundo. Aqui no meio vai se formar um coraçãozinho, ok? Então, aqui eu repeti todos os pontos. Aqui no finalzinho, ó, fiquei com 5 quadrados vazio. Aí, você tem que fazer aqui o quadradinho cheio, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Esse é a finalização, tá, da carreira. Olha, um quadrado vazio, 2 correntes ali de separação, dentro do quadrado 2 pontos altos e um ponto alto aqui no ponto de base, certo? Para a próxima carreira, já sobe as 3 correntes, vira aqui o trabalho, depois que virou o trabalho, façam 2 correntes e aqui fecha um quadrado vazio, desta maneira, façam 2 correntes para fazer o segundo quadrado vazio, aqui preencham os 4 pontos totais aqui, olha. E agora, pessoal, nós vamos fazer um total aí de 11 quadrados vazios, certo? Então, vão fazendo os quadradinhos, 2 correntes e ponto alto. Olha, vou fazer aqui os pontos de base, ó, 2 correntes, conta o terceiro ponto, põe um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto, 2 correntes, olha, ponto alto, 2 correntes, aqui mais um ponto alto, 2, 4, 6, 8, 10. O 11º quadradinho, ó, 2 correntes e aqui, ó, com o terceiro ponto de base, já põe um ponto alto aqui. E façam aí um total de 7 pontos agora aqui. Eu já tenho 1, fiz aqui 7 pontos altos, agora eu vou fazer 9 quadrados vazios, 2 correntes, faço aqui um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, põe um ponto alto, 2 correntes, 1, 2, 3, põe um ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto. Então, a gente vai fazer aqui até dar 9. Então, pessoal, olha, aqui eu já fiz, olha, os 9 quadradinhos, por enquanto tá assim, ó, o trabalho, tá? Na carreira de número 15, olha. Aqui agora eu vou preencher todos os pontos de base, que é na parte do coraçãozinho ali. Vamos fazer 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto. E repete também aqui os restantes dos pontos. Olha, então aqui, pessoal, eu fiz os 4 pontos altos, aqui já começa a repetição aqui novamente, tá? Vamos colocar 11 quadrados vazios. Aqui sempre, tá? 3 pontos que você conta para fechar, ó, já fiz 2 correntes, conta 1, 2, 3 e fecha aqui um quadrado vazio, ó, 2 correntes. Vou fazer aqui com vocês, terceiro aqui, ó, fecha um ponto alto, certo? Olha, então vai ficar assim. Aqui, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, que aqui dá o 11º quadradinho, olha, certo? Agora aqui, pessoal, para repetir, ó, vai fazer igual aqui, ó, 7 pontos alto e depois aqui vocês vão trabalhar igual aqui, ó, um total de 9 quadradinhos vazio, vocês vão fazer aqui por cima, certo? E chegando aqui no final, vai fazer igual lá ao início, ó, coloquem os 4 pontos alto e façam 2 quadrados vazios. Finalizei, então, aqui a carreira de número 15, conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos. Aqui vai ser um coraçãozinho no meio. E aqui é o meu segundo motivo, ó. Depois dos 7 pontos alto aqui, eu fiquei com 9 quadrados vazios, 4 pontos altos. E aqui no final eu coloquei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. O último quadradinho aqui, pessoal, é só fazer o ponto alto no último ponto de base, tá?
Então, aqui agora para a próxima carreira, a gente vai fazer 3 correntes, vira, faz mais 2 correntinhas, aqui ainda é um quadrado vazio, assim. 2 pontos altos aqui dentro do próximo quadradinho e um aqui na base. Então, agora a gente tá na carreira de número 16 e nós vamos precisar aqui de 10 quadrados vazio. Então, façam 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, ponto alto, até ficarmos com 10 quadrados vazio. Aqui, pessoal, depois que eu fiz aqui, olha, os 10 quadrados vazio, eu só repeti aqui, ó, os 7 pontos altos de base, ok? E agora aqui nós vamos fazer quadradinhos vazio até chegar aqui próximo do coração. Nós vamos fazer 2, 4, 6, 8, 10. Vão dar aqui 12 quadrados vazio, tá? 2 correntes e ponto alto. Até aqui eu fiquei com 11 quadrados vazio, o 12º, 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Aqui eu faço 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, certo? Que aqui é o coraçãozinho que nós estamos fechando. 2 correntes e do lado oposto também coloco um total de 4 pontos altos. E agora aqui, pessoal, façam 2 correntes e ponto alto. Vão fazendo os quadradinhos vazios. Agora aqui nós vamos ficar com 10 quadrados, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Repitam os 7 pontos altos, depois façam todos esses quadradinhos de base, ok? E o finalzinho aqui eu volto para a gente fazer junto. Então, aqui a carreira de número 16, olha, já estou finalizando ela com vocês, tá? Então, só prestar atenção aí na colocação dos pontos. E aqui no finalzinho vão ficar 12 quadrados, ó. 2 correntes, aqui é o último quadradinho que eu vou fechar. Aqui eu faço um quadrado cheio, 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base. 2 correntes, aqui é um quadrado vazio, tá, pessoal? Ó, no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, fecha aqui um outro pontinho para fazer um quadrado vazio. Para a carreira agora de número 17, nós vamos voltar a fazer o quadradinho cheio. Primeiro faço as 3 correntes. Aqui nós vamos colocar ponto dentro do quadrado, que são 2 pontos altos aqui a gente coloca e um na base. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um total de 13 quadrados vazios, certo? Então, vão fazendo correntinha, que são 2 e ponto alto. Olha, pessoal, então aqui eu fiz os 4 pontos alto iniciais, 13 quadrados vazios, e aqui eu repeti de novo os 7 pontos alto aí. Agora, eu preciso fazer aqui do lado oposto 11 quadrados vazios, vai dar 2, 4, 6, 8, 10. O 11º quadradinho vai dar aqui, tá? E o próximo aqui, vocês já podem colocar 2 pontos altos dentro dele e um na base para fechar o coração. Então, eu vou terminar o meu aqui e já volto aí com vocês. Então, aqui na carreira de número 17, 4 pontos altos, fiquei aqui com um total de, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos. Aqui, olha, eu tenho só 11 quadradinhos vazios, aqui eu fechei 4 pontos altos, e a partir daqui, 13 quadrados vazios novamente. Aqui, 7 pontos altos, e aqui no finalzinho, eu fiquei com 11 quadradinhos vazios aqui novamente, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 4 pontos altos aqui no final. Para a carreira agora de número 18, eu já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu adiantei 8 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Agora aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer
25 pontos altos. Então, olha, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, olha, deste lado aqui eu vou usar 3 quadrados de base. Vou preencher todos esses pontos aqui de base e do lado oposto vou usar 1, 2, 3 quadradinhos vazio também. Sendo que dentro de cada quadradinho aqui, olha, eu coloco 2 pontos altos dentro e um na base, tá? Ó, vou fazer esse lado aqui, ó, 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Agora, eu completo todos os pontos aqui e esses 3 quadradinhos, ó, até aqui eu vou preencher igual deste lado aqui, ficando com 25 pontos altos. Na carreira de número 18, começamos com 4 pontos altos, aqui eu fiquei com 8 quadrados vazios, 25 pontos altos. No intervalo aqui eu tenho 19 quadrados vazios, aqui repeti os 25 pontos altos. E aqui no finalzinho eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 19, eu já fiz as 3 correntes, virei o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda, e aqui eu fiz 9 quadradinhos vazios, tá? 9 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. O próximo quadrado de base aqui, nós vamos preencher ele com 2 pontos altos aqui dentro, dessa maneira, e um na base. Aqui dentro, pessoal, em cima dos pontos de base, nós vamos ter que fazer 8 quadrados vazios, ó, 2 correntes e conta 1, 2, 3, faz aqui um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3, faz um ponto alto. Então, assim será a divisão nesta parte aqui do trabalho. São 8 quadrados vazios, ó, 2 correntes, sempre o terceiro ponto de base, você coloca o ponto alto para fechar o quadrado vazio, ó. Então, aqui são 2 correntinhas, ó, 1, 2, 3, coloca um ponto alto, certo? 2 correntes, e aqui é o 8º quadradinho. Ó, 2, 4, 6, 8. E do lado oposto aqui, a gente coloca 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, certo? Então, olha, vai ficar assim o trabalho em cima aqui deste motivo. Agora, de intervalo aqui, ó, nós vamos fazer um total de 17 quadrados vazios. Então, vai fazendo os quadradinhos aqui, ele vai dar até aqui, ó, o quadradinho, o próximo aqui é cheio, igual esta aqui, ó, que nós acabamos de aprender, tá? No primeiro desenho aqui. Distribui aqui os 8 quadradinhos vazios e do lado oposto aqui vão ser os 4 pontos altos. E o resto aqui que sobrar é tudo de quadradinho e os 4 pontos altos no final. Eu vou fazer o meu e já mostro para vocês. Então, aqui a carreira de número 19, 4 pontos altos. Aqui eu fiquei com 9 quadrados vazios. Aqui 4 pontos altos. Aqui dentro, ó, deste desenho, 8 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui no intervalo, foram um total de 17 quadrados vazios, e aqui eu repeti, pessoal, olha, um quadrado cheio com 4 pontos altos, 8 quadrados vazios, 4 pontos altos aqui, e no finalzinho aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 20 agora, a gente faz as 3 correntes, vira o pano. E aqui, pessoal, eu já completei os 3 pontos aqui, né, para fazer o cantinho de borda. Só que nós temos que fazer ponto alto, tudo dentro desses quadradinhos vazios aqui, que são 7, tá? Então, a gente tem que ter aí 25 pontos altos, tá? Então, sempre dentro do quadrado aqui, ó, coloquem 2 pontos altos. Ó, 2 pontos altos, um ponto alto aqui na base, certo? Olha, de novo, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, até aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, pra vocês, ó. Então, até aqui, vocês vão colocar ponto alto, sempre 2 dentro do quadrado e um na base, tá? Aqui o último vai ser na base. Então, tem que ter 25 pontos altos aqui.
Olha, então eu fiz aqui 25 pontos altos. Agora, nós temos que fazer aqui dentro, né, do desenho aqui, 10 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Aí tem que dar 10 quadradinhos. Olha, meu 10º quadrado, eu fecho aqui no último ponto de base, olha, então ficou assim. Agora, pessoal, neste intervalo aqui, ó, daqui tudinho aqui, ó, até este último quadradinho aqui, temos que fazer 52 pontos altos, 52 pontos altos. Aí continua a mesma história aqui, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, vão contando, olha, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7. Aí eu vou fazer o meu até chegar 52 pontos altos, aí eu volto aqui com vocês. Olha, pessoal, então aqui eu coloquei, olha, os 52 pontos altos, tá bom? Então, ficou assim. Agora aqui, olha, eu repeti, ó, 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios, igual aqui, ó. 10 quadrados vazios. E agora, pessoal, o final aqui, eu vou ficar com 31 pontos alto aqui, tá? Então, sempre 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base. Então, vão fazendo aqui também, tá? Conforme eu estou explicando. E vai dar certinho o seu, tá? Então, ó, 2 pontos altos dentro aqui do quadrado e um na base. Então, aqui no finalzinho eu vou ficar com 31 pontos altos, tá? Contando aqui com o cantinho de borda, completem também, aí tudo aqui vai dar 31 pontos altos. Então, terminamos aqui, pessoal, a carreira de número 20, aqui ficamos com 25 pontos altos, 10 quadrados vazios, aqui foram 52 pontos altos, aqui eu tenho 10 quadrados vazios, e aqui no finalzinho eu fiquei com 31 pontos altos, tá? Então, pessoal, tá faltando só 2 carreirinhas aí pra gente poder terminar. Aqui, agora, a gente volta com os 4 pontos altos, né? Faz as 3 correntes, vira aqui o pano e nós vamos agora primeiro fazer o cantinho de borda aqui, que são os 4 pontos altos. E agora a gente vai fazer uma carreira aqui toda de quadradinho. Então, são sempre 2 correntes aqui que nós vamos fazer e contar 1, 2, 3 e fecha aqui um ponto alto, 2 correntes, conta aqui de novo, ó, 1, 2, 3. Você pode ver que já dá aqui, ó, certinho na reta do ponto alto da carreira de baixo aqui, ó, do quadradinho. Ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3. Aí confira, tá? Os números de ponto alto, se tá certinho com o que eu estou passando para vocês, porque se faltar algum pontinho aí na conta, aí já dá errado. Então, ó, pessoal, vão fazendo assim até o final, ó. Sempre terceiro ponto de base, coloquem o ponto alto assim, ó, tá? São somente 2 correntes de separação, ó, terceiro ponto de base. Aí, aqui em cima dos pontos de base, é isso aqui que nós vamos fazer. E onde tem os quadradinhos, normal, ó, igual eu acabei de chegar aqui próximo do quadradinho, é só colocar aqui, ó, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, e assim nós vamos fazer, tá? Onde tem ponto de base, conta aí o terceiro ponto e fecha o quadradinho vazio, ó. Então, vamos fazer toda a carreira assim de quadradinho, tá bom? Quando chegar nesses pontos aqui, se ficar dúvida, olha aqui, ó, nesta parte. Mas são, conta o terceiro ponto de base, já fecha o ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 21, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, para fazer os quadradinhos vazios. Quando tiver ponto de base assim, façam 2 correntes, sempre terceiro aqui, ó, ponto de base, vocês fecham o quadrado vazio. Então, eu fiquei aqui, ó, com 4 pontos altos, fiquei com 53 quadrados vazios,
e 4 pontos altos aqui no final. A carreira agora de número 22, nós vamos repetir de quadradinho de novo, tá? Então, faz 3 correntes, mais 3 pontos altos. E aqui agora é só fazer 2 correntes ponto alto. Opa, a minha até desmanchou aqui. É só fazer as 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, para poder a gente trabalhar os quadradinhos novamente aqui. Então, aqui, pessoal, eu fiz mais uma carreira de quadradinhos vazio, fiquei com 53 quadradinhos vazios e os 2 cantos com 4 pontos altos cada um, tá? Olha. Aí, para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho. Agora aqui nós vamos fazer um ponto de acabamento. Então, aqui vamos fazer mais um ponto alto. No segundo ponto de base, 2 correntes. E aqui, pessoal, dentro do segundo ponto, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto para tirar as 3 laçadinhas, ó. É um meio ponto alto, ó. 3 laçadas, tira tudo junto. Venho aqui, ó, no último ponto de base e faço um ponto alto. 2 correntes, aqui eu laço a linha na agulha, 3 laçadas, tiro tudo junto. Laçada aqui, 3 laçadas, tiro tudo junto. E venho aqui e prendo com um ponto alto. No próximo ponto de base, assim. De novo, ó, 2 correntes, laço aqui, ó, a agulha dentro deste ponto que eu acabei de fazer, ó, 3 laçadinhas, tira tudo junto. 3 laçadas, tira tudo junto. E depois faz um ponto alto. 2 correntes, 3 laçadas aqui, tira tudo junto. 3 laçadas aqui, ó. É um ponto alto sem terminar que a gente faz aqui. Ó, aqui é o ponto alto inteiro, 2 correntes. E aqui é o ponto alto que a gente não termina, tira tudo junto, ó. Tá bom? Então, vamos fazendo assim, ó. Em toda a extensão do nosso trabalho, ele vai ficar assim com ponto tombadinho. E eu volto lá no finalzinho para fazer com vocês aí pra gente dar o acabamento, tá? Então aqui, pessoal, eu terminei de fazer os pontos tombadinho, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Eu fui fazendo assim por toda a extensão do trabalho. Aqui no finalzinho, ó, nós vamos fazer 2 correntes. Faz aqui, ó, 3 laçadinhas, tira tudo junto. 3 laçadas, tira tudo junto. Aqui, ó, pula o segundo ponto, no terceiro ponto de base que eu ponho um ponto alto, 2 correntes. E aqui a gente faz o último ponto tombadinho aqui, ó. Ó, as 3 laçadas, tira tudo junto. E aqui no último ponto de base, você coloca um ponto alto aqui. Uma corrente, alonga a linha e já corta aqui, ó. E por detrás aqui do trabalho, você passa o fio, dá um nozinho e arremata aí o excesso. Certo, pessoal? Então, este é o barradinho que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do projetinho. E se gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!